Olá, meu nome é Vinícius Marques e sejam muito bem-vindos ao Amaterasu Podcast, o podcast que fala sobre medicina chinesa, procurando se apoiar nos textos clássicos. Esses textos que tanto me encantam. Bom, para hoje, assim como nos outros dias, vamos começar com uma reflexão. Todo ser humano que passa a assumir responsabilidade sobre a vida de outro, parece que vira uma chave. Ele passa a pensar da seguinte maneira: eu preciso estar aqui para esta pessoa. Eu preciso estar bem para esta pessoa. Para aquilo que ela precisar. Preciso estar aqui para instruir, preciso estar aqui para educar, preciso estar aqui para apoiar ou simplesmente para estar do lado. Nossa. E aí, ao virar essa chave, você passa a se preocupar muito mais com a sua saúde. Você começa a se preocupar com o que você come, você começa a se preocupar com a falta de atividade física, porque você precisa estar bem. E isso é uma característica maravilhosa, é linda essa característica do ser humano, porque isso demonstra um altruísmo gigantesco. Porque a pessoa pensa o seguinte: eu preciso estar bem, eu preciso viver mais, eu preciso viver melhor, não por mim, mas para esta pessoa. Nossa, isso é maravilhoso. E por que isso é importante? Porque se a gente atua na área da saúde, a gente precisa promover essa saúde. E além disso, é necessário conhecer os anseios de nossos pacientes. Afinal de contas, hoje nós atendemos, amanhã seremos atendidos. É o ciclo da vida. Desta forma, anseios que também passam por nossa cabeça, também passam na cabeça de nossos pacientes e vice-versa. Portanto, é necessário saber o que é importante para eles e conduzi-los àquele desejo, àquela vontade. Dessa forma, ficamos com a pergunta, ficamos com o questionamento que poderia ser de um paciente nosso ou poderia ser nosso. Como eu faço para viver mais? Como eu faço para viver melhor? Bom, perceba que essa sendo uma questão fundamental, inerente ao ser humano, ela não aparece nos dias de hoje, no sentido de que ela nasce há muito tempo atrás. Diversos textos clássicos já elaboram esse tipo de questão. E, é claro, a minha vivência de 31 anos é escassa, é pequena. E eu preciso aprender com o acúmulo de conhecimento que já foi produzido na humanidade. É uma das formas. Então, o que nós vamos fazer? Já que isso aqui é um podcast de medicina chinesa, nós vamos pegar o texto base de medicina chinesa, que é o Clássico Interno do Imperador Amarelo. Ele não é o texto mais antigo da medicina chinesa, mas certamente é o mais importante. E olha que interessante, logo de cara, logo de primeiro capítulo, ele começa assim. Ele começa com esta preocupação partindo do Imperador Amarelo, dizendo: meu, como é que pode? Antigamente as pessoas viviam muito mais e viviam melhor. E hoje estão chegando a 50 anos e estão caindo aos pedaços, estão decrépitas, descuncundeladas. O que está acontecendo? E aí o Thibaut, que é um dos seus ministros, responde: olha, isso se deve a pipipi, popopó, pipipi, popopó. Resumindo o que ele fala, são os nossos hábitos.
Hábito não é aquilo que você fez uma vez, mas é aquilo que você faz constantemente. Isso que você faz constantemente pode colaborar com a sua saúde ou não. Então vai ficando cada vez mais claro que a resposta para aquela pergunta, como eu faço para viver mais e viver melhor, é cultivar bons hábitos e tentar diminuir ao máximo possível os hábitos ruins. Bom, só que eu quero deixar isso ainda mais claro e para isso nós vamos utilizar o capítulo 8 do Lin Shu. Tá? O Imperador Amarelo é dividido em duas partes. A segunda parte é o Lin Shu e lá tem o capítulo 8. O nome dele é A Raiz da Mente. Ele vai elucidando os aspectos da mente e ele propõe, em uma parte desse capítulo, uma reflexão que eu quero trazer aqui para vocês. Abre aspas. A sabedoria cultiva a vida e é necessária para se acomodar às mudanças das 4 estações e se adaptar ao frio do inverno e ao calor do verão. Harmonizar felicidade e raiva e viver em paz. Moderar yin e yang e regular dureza e suavidade. Se você for capaz de fazer essas coisas, os males perniciosos não poderão alcançá-lo. Você viverá muito e sua visão será prolongada. Fecha aspas. Nossa, esse parágrafo é incrível. Concorda comigo que ele é incrível? Nossa, é uma reflexão maravilhosa que ele faz. Ele está dizendo que você precisa usar a sua sabedoria. E o que é essa sabedoria? Ele apresenta antes já. Ele diz que sabedoria é a sua capacidade de pensar que você aplica em coisas importantes que estão por vir. Então, falando em outras palavras, é quando você utiliza a sua capacidade de pensar, de refletir, de considerar coisas que estão por vir, mas que essas coisas sejam relevantes. A isso chamamos de sabedoria, quando você faz isso. E aí ele fala, quando você pega essa sua sabedoria, que é essa sua capacidade de pensar sobre aquilo que ainda está por vir e que é relevante, e aplica para se adaptar, para você poder se preparar para se adaptar aos fatores climáticos, às condições emocionais, você vai ter um ferramental muito maior e que vai te permitir que você passe por certas situações sem que isso agrida o teu corpo, sem que isso agrida a tua saúde. Por isso que ele fala, se você for capaz de fazer essas coisas, os males perniciosos não poderão alcançá-lo. E assim você vai poder viver melhor, você vai poder viver muito. Quando ele fala a sua visão será prolongada, alguns autores acreditam que isso significa uma outra forma de falar longevidade. Já outros vão interpretar isso de uma forma do tipo, você verá as coisas com maior clareza. Então, é claro, são interpretações distintas, mas ambas válidas. E aí você pode aplicar quando você achar necessário uma ou outra. Bom, então, já o Lin Shu 8 nesse parágrafo me deixa claro, olha, é necessário sabedoria para se preparar para o que está por vir. E ao se preparar, você vai se adaptar melhor. Com essa reflexão, com essa conclusão desse parágrafo, eu quero ir para outro capítulo de outro livro. Nós vamos abrir o capítulo 77 do Clássico das Dificuldades, a 77ª dificuldade do Nanjing, do Clássico das Dificuldades. Abre aspas. O clássico diz: o trabalhador superior trata o não doente. O trabalhador mediano trata o já doente. O que isso significa? E aí você tem a resposta logo abaixo. É assim. O que é dito como trata o não doente é que ao ver a doença do fígado, sabe-se que o fígado deve transmitir para o baço. Por esta razão, primeiramente tonificar o ti do baço sem que tenha recebido e obtido o patogênico do fígado.
Por esta razão, se fala em tratar onde não tem doença. O trabalhador mediano trata o já doente. É ver a doença do fígado e não saber sobre a transmissão mútua. Foca seu coração em tratar o fígado. Por esta razão, trata o já doente. Então, o que esse capítulo está me dizendo? Ele está me dizendo o seguinte, olha, você tem um problema lá no fígado, então vamos dar um exemplo aqui. O paciente tem uma estagnação do Ti do fígado. O que pode acontecer a partir disso? Bom, a partir disso, através de um excesso de dominância, a madeira pode agredir a terra e lesar o centro, lesar o baço, lesar o estômago e por aí vai, levá-los à deficiência. Sendo assim, antes que isso ocorra, eu já fortaleço o centro, já fortaleço o baço, enquanto eu circulo o Ti do fígado. Então, eu estou tratando o ainda não doente, eu estou um passo à frente do problema. Só que, é claro, eu posso utilizar este capítulo e aplicá-lo de outras formas. Afinal de contas, quando você aprendeu matemática na escola, não te ensinaram todas as contas de somar possíveis. Você fez algumas, entendeu a lógica da coisa e hoje você soma o que você quiser, certo? Então a gente vai fazer a mesma ideia aqui. Para a gente pegar um aspecto específico do Yan Shan, até para o nosso podcast não ficar muito longo, vamos falar sobre a mente e como ela pode nos levar a problemas de saúde se a gente não souber lidar com ela. Então vamos lá. Se eu sei que emoções muito fortes ou emoções crônicas levam às doenças, o que eu preciso fazer? Agir antes que isso ocorra. Eu estou pegando o capítulo 77 do Nanjing e aplicando em outra coisa, em outro sentido. E é isso que nós vamos fazer. Só que para que eu possa compreender melhor e de maneira mais aprofundada sobre como as emoções agridem o nosso corpo e através do que ela faz isso, eu preciso entender mais sobre a mente. Então é o que nós vamos fazer. Então vamos lá. Primeiro, a gente sabe que as emoções podem levar ao adoecimento na medicina chinesa. Isso já é falado no capítulo 39 do Xuan, onde ele vai descrever que cada uma das emoções podem prejudicar a circulação do Qi. Então, uma raiva pode fazer o Qi ascender, a preocupação pode tornar o Qi em nó, ou seja, estagnar o Qi, a tristeza que consome o Qi e por aí vai. Ou seja, as emoções, elas podem provocar alterações no Qi. Perfeito? Sendo assim, eu não posso deixar chegar a este ponto, ao ponto que a emoção altere o fluxo do Qi, ou a quantidade do Qi, no caso da tristeza, ao ponto de levar a uma doença. Eu tenho que agir antes. E para que eu possa fazer isso, eu tenho que entender os mecanismos da mente. Eu tenho que entender os obstáculos da mente. Que maravilha! Que maravilha! Então vamos lá. Pensando aí nos 5 obstáculos da mente, o primeiro obstáculo são os desejos sensoriais. Veja, todo mundo tem um objetivo, todo mundo tem um propósito, um lugar onde quer chegar. Então, imagine que a pessoa quer ser mais saudável e, para isso, quer diminuir a ingestão de açúcar. Então, ela quer diminuir, por exemplo, o chocolate. Então, ela pensa, bom, a partir de hoje, eu vou diminuir bruscamente o chocolate. Eu vou comer 1 por semana. Vamos dar um exemplo aí. Só que o que acontece? A nossa mente ela é capturada pelos desejos sensoriais que nos trazem algum tipo de prazer. E isso acontece através dos 5 sentidos. Então é através do tato, é através da visão, é através do olfato, é através do paladar, é através da audição. Então aquela pessoa que queria diminuir a ingestão de chocolate no dia, abre a geladeira e está lá. Nossa,
tá aquele chocolate maravilhoso, a capinha dele chega, brilha, é a tua visão sendo capturada, e aí gerando desejo em você. Nossa senhora! Aí você pega o chocolate, aí faz aquele barulhinho do papel. Aí você fala, meu, olha isso. Aí você fala, eu vou dar só uma olhadinha, só uma olhadinha. Pum. Aí você abre, aí você vê aquela cor maravilhosa do chocolate. Você cheira o chocolate, você fala, nossa, como eu queria comer esse treco, nossa. E aí você vê os desejos sensoriais te tirando do caminho que você está buscando. Vamos dar outro exemplo? Joãozinho e Maria são casados. E aí o que acontece? Joãozinho e Maria brigam. Aí Maria vai para o trabalho ou vai para outro lugar. Chega nesse lugar, alguém começa a falar, nossa, você é tão bonita. Nossa, eu nunca vi uma pessoa tão inteligente. Você é tão incrível. E aí o que acontece? Olha pegando pela audição e aí já começa a pensar, nossa, meu marido nunca fala essas coisas pra mim. E sabe aquele objetivo de fidelidade que foi falado no dia do casamento? Tá ficando cada vez mais distante. Então o que a gente vê? Nós somos capturados pelos 5 sentidos quando eles nos proporcionam prazer. Tome cuidado. Os chineses eles falam, a dor sempre é acompanhada de prazer. O que você quer que venha primeiro? Você quer ter prazer primeiro? Depois vai vir dor. Tá? Você quer ter dor primeiro? Depois vem prazer. Então, isso vai moldando já a nossa cabeça a perceber certas coisas que nos tiram de certos caminhos que devemos fazer. Então, por exemplo, tá a louça olhando para mim, mas sabe o que é? O PlayStation também. Fui capturado pelo PlayStation, meu Deus. Então, é necessário identificar isso. Então, cuidado com os prazeres sensoriais. Bom, outra coisa, o segundo obstáculo da mente vem de aversões. Então, por exemplo, o teu objetivo é ser mais saudável. Para ser mais saudável, você tem que fazer uma atividade física. Ai, mas sabe o que é? Eu não gosto de fazer exercício. Para ser mais saudável, você precisa comer certos tipos de alimentos e evitar outros. Aí você tem que comer, por exemplo, brócolis. Ai, eu não gosto de brócolis. Então, se você quer ser bom em medicina chinesa, você precisa estudar. Ai, mas eu não gosto de ler. O objetivo é manter a casa organizada. Ah, mas eu não gosto de lavar a louça. Pois é. Meu pai me ensinou uma coisa quando eu era criança e eu nunca vou me esquecer. A diferença entre o adulto e a criança. A criança faz o que quer, o adulto faz o que tem que ser feito. Então ele já me ensinou desde cedo que ser adulto não tem a ver com idade. Tem a ver como que você age diante das responsabilidades. Nossa! Vamos pro terceiro obstáculo da mente. Nós estamos falando agora de torpor ou preguiça. É o estado da mente onde o indivíduo começa a ter uma mente ou corpo muito cansado, muito exausto.
e por conta disso não consegue realizar aquilo que tem que ser feito. Então, imagina que você acorda e você não tem vontade de levantar. Imagina que você fala, hoje eu vou arrumar a casa. E aí você senta no sofá e não sai. Imagina que hoje você fala, hoje eu vou arrebentar de estudar. E você não sai do YouTube, passando de vídeo em vídeo, em vídeo, em vídeo. Mas você nem tá vendo as coisas ali. A mente tá cansada demais para fazer o que tem que ser feito. Sabe como é que é? Às vezes um dia ela já fez mais do que devia e os excessos levam às deficiências. O corpo exausto também vai prejudicar você. Nesses casos, é bom buscar ajuda, buscar tratamento para poder sair dessa situação. É claro que nos demais também é bom, mas nesse é muito, muito importante. O próximo obstáculo da mente está associado com a mente do macaco, ou seja, aquela mente que fica pulando de galho em galho, sai de um ponto, vai para o outro, vai de um ponto, vai para o outro, vai de um ponto, vai para o outro, e a pessoa pensa numa coisa, não consegue concluir, já parte para outro pensamento, vai para outro, vai para o outro. Como que isso atrapalha? Imagina você aí, eu quero ter uma vida mais saudável. Aí a pessoa fala, beleza, eu vou criar uma coisa aqui pra mim, eu preciso comer bem. Aí ela começa a ver o que ela precisa comer, só que ela mal termina isso. Deixa eu ver o que eu preciso fazer de exercício. Onde que eu posso me matricular? E a pessoa não faz nada. Só fica pulando de galho em galho, de galho em galho, de galho em galho, e não vai pra frente. Tá? Então, outro exemplo, a pessoa senta pra estudar. Fala, hoje eu vou estudar Yin e Yang. Aí abre lá o livro Yin e Yang. Só que aí ela fala, quer saber, eu vou estudar pulso. Aí ela abre o de pulso. Eu vou estudar função de pontos. Aí eu vou estudar não sei o quê. Aí eu vou estudar não sei o quê. Aí eu vou... De novo, de galho em galho, de galho em galho, de galho em galho, e não conclui nada. Esta é a mente do macaco. O quinto obstáculo. O quinto obstáculo é a mente cética. Então, imagina só, você chega pro teu paciente, ele tem, 50 anos, você precisa comer melhor. Aí ele fala assim, não adianta mais. Já passou, já fiz um monte de coisa errada, agora deixa pra lá. Não vai funcionar pra mim. Aquela pessoa que fala assim, você tem que estudar, você precisa estudar. Aí a pessoa fala assim, putz, mas eu vou ler isso daqui, vai ajudar em quê, meu? Isso aqui não vai dar certo, eu não aprendo assim. Sou muito burro, eu não consigo aprender. Se você fizer tal e tal coisa, você vai conseguir lá economizar o suficiente para que não sei há quantos anos você ter uma grana. Mas eu... Não, isso aí é para quem sabe investir, não é para mim. Então essa mente cética, que está o tempo todo duvidando, o tempo todo se questionando e questionando os outros, tem um sério problema. É aquele pensamento ruminante que fica ali, não consigo, não sei fazer, pra cá, pra cá, né? Será que isso vai dar certo? Será que não vai? Quando você pensa demais, você age de menos. E a vida acontece apenas quando você age. Você só está mais próximo do seu objetivo quando você age. Tá? Bom, esses são os 5 obstáculos da mente. Pode ter certeza que se o problema é emocional, ele bateu em um desses 5. Te dou um exemplo. Tinha uma paciente, ela apresentava zumbido de ouvido, e o zumbido começou por conta de estresse na faculdade que ela dava aula.
Por quê? Porque a faculdade entregava o material, o plano de aulas daquele ano ali, no último minuto. Então ficava um espaço muito curto de tempo para ela se organizar. Então, o que acontece aqui? Em qual obstáculo da mente bateu? Eu gosto de dar aula, mas eu gosto de ter tempo para planejar. O tempo é curto. Mas eu não gosto de quando tem pouco tempo. Bateu na aversão. Te dou outro exemplo. A pessoa está com um padrão de dores no corpo porque passa o dia inteiro sentado em frente ao computador. Precisa fazer uma atividade física. Mas sabe o que é? Eu não gosto de atividade física. Um corpo parado continua parado. Um corpo estagnado, um tio estagnado continua estagnado. Quer outro? A pessoa precisa, por exemplo, vamos pôr aí, comer melhor. Precisa parar com o doce, porque isso está levando a um quadro de umidade, de obstruções internas. Aí você fala, olha, você precisa diminuir aí o doce. Aí ela fala, mas sabe o que é? É que eu amo o doce. Eu te dou outro. O paciente, ele chega com 1001 pensamentos. E como ele não consegue concluir nenhum, ele fica frustrado. E como ele está frustrado, isso leva à estagnação do tio do fígado. E como ele está com a estagnação do tio do fígado, por exemplo, ele está reclamando ali de uma constipação. Entende? Se é problema emocional, bateu em um desses 5 obstáculos. Só que, como nós estamos falando de Yang Shen, da arte de nutrir a vida, eu quero agir sobre as emoções antes delas prejudicarem a nossa saúde. E para isso, dentro das técnicas do templo de Shaolin, das técnicas monásticas, você tem uma técnica chamada Rain. Rain de chuva, né? Então, o que seria esse Rain? Primeira coisa que você vai fazer é reconhecer o que está acontecendo. Eu estou com raiva. E ponto. Não tenta dizer que não. Você tá com raiva? Eu não tô com raiva. Tá sim. Não mente pra mim. Eu estou triste. Estou com medo. Tive um pesadelo. Brincadeira. Então, primeira coisa é reconhecer o que se sente. Depois, o A seria de analisar, mas tem um sentido de permitir. Se permita vivenciar esta emoção. Te deram uma fechada no trânsito. Você sente o quê? Raiva. Curte aí a raiva. Seu mal. Fecha a janela do vidro do carro primeiro. Seu mal. Seu massa, seu pi, né? Um monte de censura agora. Curte aí a raiva. Curtiu a raiva? Agora, então, imagine outros, né? Como eu falei do videogame, vamos dar um exemplo? Tô jogando, perdi. Raiva. Estou sentindo raiva. Que mentira! Não sei o quê. Então, curte aí a raiva. Joga pra fora. Aí, depois você precisa, depois de permitir sentir, você precisa identificar de onde isso veio, para onde isso vai. Por que eu estou me sentindo assim? Aqui a coisa fica um pouco mais delicada, um pouco mais profunda, porque é necessário um pouco de coragem para enfrentar as próprias emoções. Te dou um exemplo.
Quando a gente observa os 5 movimentos, geralmente se estuda assim. A madeira gera o fogo gera a terra gera o metal gera a água gera a madeira. E aí depois falam as correspondências de cada um. A madeira é raiva, a madeira é fígado, a madeira é tendão, a madeira é vesícula, a madeira é unha. Ok, mas isso é fazer pouco dos 5 movimentos. O mais sofisticado dessa teoria é entender as inter-relações entre os movimentos. Então, quando a gente fala em identificar da onde isso veio e para onde isso vai, é identificar o que ocorre dentro do nosso corpo em relação a isso. Te dou um exemplo. Rapaz comprou Bitcoin quando valia uma pizza. E hoje está milionário. Ele era pobre de marré e agora é milionário. Alegria. Nossa, alegria. O fogo gera o quê? Gera terra. Então agora ele vai dar alegria para preocupação. Preocupação em ficar pobre de novo. Entende? A alegria gera a preocupação. Não tá satisfeito com essa explicação? Eu te dou outra. Imagina, mesmo casal, Joãozinho e Maria. Então, Joãozinho, 30 anos de casado, Joãozinho nunca deu flores para a esposa. Nunca. Só que aí ele foi trabalhar, pegou o carro, e aí tava ouvindo na rádio. Aí ouviu uma mensagem ali que tocou ele falou, quer saber? Eu vou levar um buquê de flores para minha esposa. Aí ele vai lá na floricultura, compra as flores, traz e entrega para a esposa. Primeira reação, alegria. Nossa, que alegria, vibra, nossa. E aí, o que acontece segundo o nosso dito popular? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. A origem da alegria, as flores. Da alegria vai para onde? Para preocupação. Ué, por que ele trouxe isso? Nunca traz nada. Deve estar aprontando. Da preocupação, ou seja, da terra se gera o metal. Da preocupação se gera a tristeza. Puxa, nossa. Deve estar com outra. Deve estar paquerando por aí. Da tristeza vem o medo. Puxa, vai me largar. Do medo vem a raiva. E tem aquele ataque de ciúme. Por que você trouxe essas flores? O que você tá fazendo? Tá aprontando alguma coisa? O que você esconde? E da raiva vai pra alegria, porque depois passa e vem a fornicação da reconciliação, alegria de novo. E aí esse ciclo vai. Então, o cachorro ataca e demonstra sua raiva porque primeiro ficou acuado, ficou com medo. Porque o medo gera raiva. A raiva gera alegria. Eu estou estudando, eu não entendo um determinado assunto, eu passo a entender alegria. Então, de onde vem? Para onde vai? Quais são as consequências de eu continuar sentindo isso? Então, por exemplo, a raiva faz o ti acender e torna a natureza do fígado excessiva. Eu posso começar a ter uma dor de cabeça, posso começar a ter tontura. Dependendo do nível da raiva, eu posso começar a gritar, eu posso começar a sentir as minhas pernas meio bamba, eu posso começar a gesticular mais. A madeira excessiva pode atacar a terra e eu passar a ter dor ali no estômago. Começar a ter ali um refluxo, porque eu fiquei irritado. Você quer se sentir assim? Opa, a gente está começando a aplicar o Yang Shen, tá percebendo? E por último, não identificar. É no sentido de você notar que
As suas emoções não são vocês. Não são vocês, não é você. Por quê? Ora, se eu como algo estragado e o meu intestino joga aquilo fora através de uma diarreia, aquilo pouco tem a ver com a minha intenção. Aquilo pouco tem a ver com o que eu quero. Aquilo simplesmente ocorre. Mas temos a fiel certeza que da nossa mente nós temos controle. Quando, na verdade, a tua mente opera através dos recursos que ela tem disponível. Então, uma pessoa, por exemplo, com deficiência de sangue, na medicina chinesa, isso não ancora a mente. E a mente fica mais agitada e você passa a ter insônia. Não é você que escolheu estar acordado, você que escolheu estar ansioso, você... Não, está. E você é só um espectador da tua consciência. É a hora de você falar, nossa, olha só, o Ti subiu e eu me senti assim. Que interessante. Que interessante. E aí, claro que já é assunto para próximo podcast, mas eu poderia te dizer, se as emoções são as manifestações do Ti, como está descrito no capítulo 5 do Xuan, e o capítulo 39 do Xuan confirma a ideia que as emoções alteram o fluxo do Ti, ou alteram, até em questão de quantidade, como que eu altero o fluxo do Ti? Através da respiração. E aí vem as técnicas de Qigong, que também podem fazer parte das técnicas de Yanshan. Perfeito? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar hoje. Nossa, né? Quase 40 minutos aí. Bom, então para concluir, eu vou pedir para você, você gostou? Você gostou? Então se inscreve, por favor. Se você gostou, dá um like para eu saber que você gostou. Para eu saber que você se interessou pelo assunto, que você quer saber mais sobre ele. Você ficou com alguma dúvida? Põe aí nos comentários. Quem sabe a gente não faz um podcast só de tira dúvidas. Se você ficou, enfim, quer saber sobre outro assunto, tem uma sugestão? Coloca aí nos comentários. Estamos aqui para isso. Então, e outra, se você está vendo isso antes da quinta-feira do dia 8, no dia 8 teremos uma live no Instagram, eu e o professor Fábio Fonseca falando sobre tontura. Então um assunto um pouco mais clínico, falando sobre diagnóstico, diferenciação de síndromes e por aí vai. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado e um grande abraço. Até a próxima!